Boa tarde. Continuando o nosso estudo hoje, né? Dia 25/5/2026. Então vamos continuar com o nosso estudo. Antes vamos fazer nossa conexão com a espiritualidade que já estão aqui presentes para nos auxiliar e nos ajudar nesse estudo. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento, nos auxiliando, nos protegendo de qualquer ataque nesse nosso estudo. Muito agradecido pela intuição que vocês nos dão, pelas mensagens que nos passam. Obrigado também por esses nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui para junto conosco estudar. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, assim é. Bom, vamos lá. Na pergunta 606, ele pergunta assim: de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Aí ele responde: do elemento inteligente universal. Ou seja, tudo que é feito aqui é de um mesmo princípio, do elemento universal, né? Que a gente adquire a inteligência, o espírito, né? Então, tudo que é feito aqui, qualquer coisa, é do elemento universal, ou seja, isso está no universo, isso está espalhado aí. Então, quando vai se formar um corpo, é lá que se panha. Quando se vai fazer uma rocha, é lá que se panha. Qualquer coisa é do elemento universal, não tem de outro local, ok? Aí a letra A pergunta assim: então emana de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Ele responde: sem dúvida alguma, porém no homem passou por uma elaboração que o coloca acima de que existe no animal. Ou seja, o mesmo princípio que fez a inteligência do homem fez a inteligência do animal. Só que a do homem foi elaborado, foi trabalhado, né? Teve que ter um cuidado a mais, porque somos de um mesmo elemento, mas ainda com uma finalidade diferente. Assim como nossos irmãos em evolução, os animais, também vão chegar nessa fase. Quando eles chegarem nessa fase, vão ser elaborado a sua inteligência, como foi feito a nossa. Aí na 607 ele pergunta assim: disseste que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, né? Que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa os espíritos essa primeira fase do seu desenvolvimento? Aí ele responde: numa série de existências que precede o período a que chamais humanidade. Ou seja, há períodos que nós tivemos que passar, que saímos desde o reino mineral, vegetal, animal, hominal e a humanidade. Então foram períodos, não foi assim também feito de uma hora para outra, não. Isso são bilhões de anos, mas são bilhões mesmo. Para a gente estar aqui hoje como ser humano, nós passamos por muita transformação, por muitos períodos, né? Então, não é assim de um estalar de dedo que você chegou nesse estágio que está hoje, né? Só que isso é complexo, isso precisa estudar muito, precisa ter muito conhecimento. Não são todo mundo que está nesse nível de conhecimento, né? Por isso que existe, né, que Deus permitiu a criação de várias religiões, porque nem todo mundo comunga da mesma ideia. Mas nem por isso está errado, né? Então, para aquele que está numa evolução, né, de entendimento de como se chegou nessa fase, né, Deus permitiu. Aí na letra A ele pergunta assim: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio elegente dos seres inferiores da criação, não? Ele responde: já não dissemos que tudo é natureza sem candeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Conforme acabamos de dizer, é de certo modo um trabalho preparatório, como da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna
espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter a consciência do seu futuro. Capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem, sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido feito informe nas estranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que rege a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja que for sem um fim, é criado seres inteligentes sem futuro. Fora blasfemar da sua bondade que se estende por sobre todas as suas criaturas. Ou seja, gente, o homem foi criado, mas ele não foi assim logo colocado no universo como um ser inteligente. Ele teve elaborações, foram elaborados período por período até nós atingirmos esse ápice, esse auge que nós estamos hoje. Mas nós fomos espíritos muito inferiores, ainda somos, mas não como aqueles espíritos bem inferiores ainda, que não conhecem o bem, não conhecem o mal. Não, a gente vai sendo elaborado, vai sendo conectado aos poucos, até a gente ter noção do que é o certo, do que é o errado, do que é o bem, do que é o mal. E nós vamos passando períodos e períodos. Imagine aquelas pessoas que são gênios, que têm uma inteligência acima do normal, mas muitas vezes os seus pais não têm a inteligência que eles têm. E aí você vai ficar com vergonha dos seus pais? Não, você tem que agradecer de ter saído daquelas entranhas, porque ali foi o começo de tudo aqui nesse momento. Mas para mim estar aqui, essa minha elaboração teve períodos lá atrás, mas muitos milhões de anos, talvez até bilhões, para mim estar aqui. Ok? Aí na letra B ele pergunta assim ainda: esse período de humanização principia na Terra? Ele responde: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, constitui regra absoluta, pois pode suceder que o espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Ou seja, muitos espíritos que estão aqui não se iniciaram aqui no planeta Terra. Se iniciaram. Então nós somos o quê? Extraterrestre. Tem espírito que é oriundo da Terra? Sim, mas a grande parte vieram de fora, como aprendizado ou até mesmo ajudar na evolução do planeta. Das pessoas, como estão chegando agora espíritos para nos ajudar a fazer esse salto quântico, para sair do planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração. Então, não se começou aqui, se começou fora da Terra, que veio trazendo, visto as pessoas que estudam, os exilados de Capela que vieram nos ajudar. Temos amigos de Horus, Andrômedas, temos de outros, os pleiadianos, temos muito de Vênus, de Marte, nós temos muita gente aqui. Então vamos agradecer a espiritualidade por esse momento, por esse estudo, ok? Então vamos lá. Obrigado, meu Pai, obrigado, bom Espírito presente aqui, obrigado, Jesus, obrigado por esse estudo, obrigado por esse aprendizado, e que nós possamos estar sempre aqui estudando, evoluindo e aprendendo. Sendo assim, damos término ao nosso estudo de hoje, que assim seja e assim é.